Vinde e cantemos ao Senhor com júbilos. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o grande Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Que Deus possa abençoar grandemente o dia de todos os irmãos, todos os nossos compartilhadores. Oremos ao Senhor, grande Deus, Pai amado, mais uma vez na tua santa presença, Pai. Queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, suplicando, Senhor, a tua direção para todas as nossas decisões. Dá-nos, Senhor, sabedoria para decidir, sabedoria, Senhor, para realizar, Pai. Ensina, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Senhor é o grande Rei de toda a terra, o Senhor é quem governa. Por isso nós te buscamos, Senhor, a tua orientação, a tua direção, buscamos a tua graça e o teu perdão para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, realizar um dia que te agrade. Queremos, ó Deus, realizar um dia feliz em nossas vidas. Queremos, ó Deus, forças para superar todas as dificuldades. Queremos, ó Deus, ter alegria e esperança para superar todas as tristezas que nos possam vir. E que nós tenhamos força, esperança e fé para esperar e confiar somente em ti, que nós possamos entregar o nosso caminho a ti, Senhor, porque o Senhor é o grande Rei, é o grande Deus acima de toda a terra e o Senhor governa todas as coisas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Verei em ti tão profundo o amor que irá minha alma inundar. Sentirei de ti uma paz tão maior, meus medos irá dissipar. Estar contigo, ó Pai, tua presença desfrutar, pois tua glória sempre me transportará. E ao te contemplar, posso antever o que o futuro hoje vem me oferecer. Paz, força e amor, glória e honra, estar contigo, estar contigo. Estar contigo, ó Pai, tua presença desfrutar, pois tua glória sempre me transportará.
e ao te contemplar posso antever o que o futuro hoje vem me oferecer. Paz, força e amor, glória e honra, estar contigo, estar contigo. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, que nós possamos estar sempre olhando para nossas vidas, para o nosso dia a dia e confiarmos no Senhor, esperarmos nele, que nós tenhamos sempre satisfação, sempre muito aconchego na sua palavra. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos dê sempre entendimento correto para continuarmos avançando. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Estarei lendo do versículo 9 em diante, falando do tema sobre perseverança. A palavra nos fala assim no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quanto vires, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Que Deus assim abençoe. Quando a gente olha para a nossa vida, meus irmãos e meus amigos, todos aqueles que estão ouvindo, a perseverança ou o ato de perseverar, de continuar em frente, de ter resiliência, de ter foco, de ter objetivo, ela se mostra na constância em buscar os nossos objetivos. E os nossos objetivos são diversos. Cada um de nós tem os nossos objetivos, nossos planos, os nossos anseios. Muitas vezes a gente traça algumas metas, a gente define metas para que a gente chegue a esses objetivos que são determinados por nós devido à necessidade ou muitas vezes alguma vontade que a gente tem. E é provável que todos nós, em algum momento da nossa vida, passemos por momentos difíceis na busca desses objetivos ou de uma maneira geral também. Alguns podem viver uma situação dolorosa de ter filhos com necessidades especiais, por exemplo. Outros convivem com doenças incuráveis para a medicina ou para a nossa realidade hoje em dia. Ou talvez muitos enfrentem injustiças contra as quais se veem indefesos. Então, as tribulações vêm, as dificuldades vêm todos os dias, seja através de doenças, ou a descoberta de um câncer, de uma doença complexa, rara, por exemplo, ou de problemas relacionados à família, ou muitas vezes com situações que a gente considera injustas no nosso dia a dia ou realmente são injustas, como até prisões ou algum tipo de maus tratos. E a gente enfrenta essas lutas, ou pode enfrentar, se algum não enfrentou ainda, e a gente precisa seguir em frente, porque a gente não tem outra opção a não ser continuar perseverando. Muitas vezes a gente se sente indefeso e às vezes esses problemas são tão grandes que nos levam a querer desistir da luta. E por isso que muitas vezes tem pessoas, por mais que conheçam a palavra, tenham formação, tenham boas famílias, tenham às vezes boas condições financeiras, acabam cometendo suicídio ou atentam contra suas próprias vidas. Então esses são alguns dos males do nosso século. E é normal a gente muitas vezes ter crise ou enfrentar alguma crise, seja provocada por nós ou não.
Quando a gente olha para o texto, o apóstolo Paulo, que era um líder de excelente educação, ele era um cidadão tanto judeu como romano. Ele foi formado no berço cultural mais avançado daqueles tempos. Ele fundou e ajudou a fundar muitas igrejas na Ásia. Ele realizou uma obra grandiosa para Deus e ele estava realizando naquele tempo, naquele momento. E mesmo esse homem exemplar, esse homem bem culto, bem estudado, ele teve momentos que humanamente talvez ele parecesse derrotado. Ele parecia derrotado e sem saída. Ao escrever a Timóteo, o jovem pastor, a carta da leitura bíblica, ele sabia que a hora da sua morte provavelmente se aproximava. Ele estava preso e ele se mostra vulnerável, sentindo a solidão no meio da sua luta, da sua batalha. E ele anseia pela companhia de Timóteo e de outros amigos missionários. Se a gente continuar lendo até o versículo 16, nós temos a impressão de que alguém que lutou muito pela causa de Deus, mas agora ele estava terminando a sua carreira, terminando a sua jornada, e ele se sentia muito abandonado e muito só. Mas a gente vai ler o restante do versículo, do texto, e o texto continua, e nós vemos que em meio às fraquezas, a sua confiança no Senhor continuava firme e também inabalável. No versículo 16 fala assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Mas o versículo 17 ele fala: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E ele termina falando que ele foi libertado da boca do leão. O versículo 18, ele fala que o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu destino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente olha para esses versículos, a gente começa a entender que, mesmo diante de toda a dificuldade, de toda as lutas, as incertezas, ele tinha confiança que Deus estava no controle, Deus estava no comando da situação. Mas mesmo assim ele tinha necessidades afetivas. Ele fala que somente Lucas, que era o médico, estava com ele. E ele ele anseia pela presença de Timóteo, que era, além de seu discípulo, um amigo. E é difícil superar crises sozinhos. Paulo tinha fé e perseverança até o final, mas também buscou ajuda e apoio dos seus irmãos em Cristo. O Filho de Deus, ele vai passar por muitas lutas, mas também pode se colocar nas mãos de Deus, certo de que ele o livrará de toda a maldade desse mundo. Quando a gente olha para a solidão aqui nessa terra, que já é difícil, mas muito pior, uma maneira incompreensível será a solidão na eternidade longe do Senhor, para aqueles que não experimentarão a presença do Senhor nas suas vidas após a consumação de todas as coisas. Então nós temos que olhar para essas lutas, que são transitórias, são temporárias, são passageiras, e a gente tem que buscar muitas vezes suporte, além da palavra de Deus, além da igreja, nas amizades que temos com os irmãos ou aquelas pessoas em quem confiamos. É buscar apoio e muitas vezes apoio profissional também. Muitas vezes a gente pode fraquejar ou se desesperar ou achar que não tem mais solução, não tem mais saída. Mas nós devemos olhar para as promessas que Deus faz na sua palavra. Ele fala: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lá em Hebreus
13, versículo 5, parte B. Perseverar é fortalecer a nossa fé no Senhor. A provação, meus irmãos, ela é considerada o músculo para a nossa fé. Em Tiago 1, 2 e 3, ele fala assim: considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a sua prova, ou que a prova da sua fé produz perseverança. Nós precisamos olhar para as situações, mas a gente deve olhar sempre e entender que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia da sua vinda. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra e nos ajude a seguir em frente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, Senhor, é te buscar todos os dias, entregar as nossas vidas a ti. Que esse momento, Pai, seja de grande valia para as nossas vidas, pois aqui juntos nós estudamos a tua palavra, nós oramos e louvamos o teu nome. Recebe, Senhor, toda essa nossa gratidão e transforma esse momento em momentos de força e esperança em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, e abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa os nossos planos, pois em Ti esperamos, em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor.